E aí, gente, vamos sextar? Quem tá de feriado, quem não tá, já tá na hora aí de dar uma desligada. Daqui a pouco a Vivi, que é a minha entrevistada de hoje, vai chegar e aí a gente vai começar a nossa live. Essa série, como ela consegue? Na verdade, essa é uma pergunta pra gente fazer para toda mulher. Não estou excluindo os homens, mas como mulher eu posso falar por mim. Como a gente consegue fazer tantas coisas, ser tantas coisas e, enfim, chegar ao fim do dia inteira, ou quase, não é? A Vivi já chegou, pode entrar aí, Vivi, que eu vou te colocar aqui. Tá, a Vivi tá chegando, vou pedir para ela se apresentar. Então, se estiverem aí com uma taça de vinho. Oi, Vivi! Olá, Eli. Tudo Tudo bem? bem? Bem, Boa você? noite. Muito bem, obrigada. E aí, pessoal, vai comentando aí se o som e a imagem estão bons, tá bom? Vivi, É, vamos começar exato. nossa sexta-feira aí com você se apresentando. E primeiro de tudo, Uhum. obrigada por ter topado o convite. Que isso, Eli. Eu que vou agradecer. Sempre é Imagina. super bacana ter altas conversas com você. A gente já está acostumada. Só uns aninhos Então, aí, né? sim, sim. Então, é um prazer estar aqui, conversando Ótimo. contigo. Eu sou Viviane Florencio, mais conhecida como Vivi ou Vi. Sou nordestina, fui criada por uma família de baianos, aquela família bem calorosa, festeira, bagunceira. Eu sou casada com o Hans. Hans é um sueco, é o sueco mais paraguaio que existe, que todo mundo fala, e de fato. Sou mãe do Marcos Vinícius, de 11 anos, que adora jogar Fortnite e pediu para fazer propaganda do canal dele, o Super Ah, MVF Gamer. isso Então, aí, tá vão certo. lá, curte. E eu também sou mãe postiça, né? Sou mãe postiça do Vitor, de 19 anos, uma fofura de menino. O Lucas, de 15, que ele faz o papel aborrecente, assim, mas na verdade Aham. ele é um doce. E do Alex, de 7 anos, que é uma figura. Olha só. Logo, logo está fazendo lives. Então, essa é a turma. E agora vem o Daniel. Então, que está esperado aí, muito esperado, para nos abençoar aí lá por volta de Quanto setembro. Setembro. Então me fala, É isso. Vivi, como que é estar grávida em plena quarentena? Quais são as suas preocupações com o momento do parto, os dias que vão se seguir? Se bem que o parto estando em setembro, pode ser que esteja um pouco melhor, né? Mas como é que você está se sentindo? É, não, mas eu acho que é mais um ponto de preocupação dentro do ambiente da gravidez, né? Acho que toda grávida passa por um turbilhão de emoções e preocupações Com com o certeza. desenvolvimento do bebê, se ele vai nascer saudável, se não vai, se você vai ter grana, se não vai, se você vai ser uma boa mãe ou não vai. Uma série de angústias e o Covid ele só vem como Mais um. a cereja do bolo, então, mas é mais uma preocupação que, assim, eu sigo todas as orientações, como todo mundo, Sim. e não sabe-se muito pouco sobre o Covid em geral, né? Obviamente, mas em especial em grávidas, né? Você não tem É verdade. testes e muitas pesquisas, nem deu tempo ainda. É verdade. Mas tudo indica que ele tem. Não, ele não é tão grave quanto outros Covids ou outros coronavírus, como aquele SARS, né? Aquela Sim, síndrome sim. respiratória que teve, aquela outra MERS do Oriente Médio lá, todos coronavírus e que tinham um índice de mortalidade muito maior em Uhum. gestantes, era até Entendi. 30%. Nossa.
Então, era bem, bem grave, né? Até agora, tudo indica que é um pouco mais normal essa taxa, mas os riscos estão ali, então toda gestante, ela tem uma baixa de imunidade natural, né? Sim. E até as gripes normais, infecções, Sim, elas porque não pode são tomar mais remédios, perigosas. né? Não pode tomar remédios, exato, e também tem o seu próprio corpo, pelas mudanças hormonais, você tem uma queda da imunidade. Entendi. Então, muitas preocupações, Com mas é uma certeza. esperança de que a gente vai passar por tudo isso bem, Isso aí. sem problema nenhum. E falando da maternidade, como é que você, vamos mais profundo, né? Como a gente sempre faz. O que é a maternidade para você? Você acha que a gente tem hoje, foi construído ao longo dos anos ou dos tempos, um ideal de mãe? E como é que você vê isso? Qual a sua visão? Bom, eu vejo a maternidade assim, como acho que muitas pessoas, né? A gente pensa em maternidade, a gente pensa em amor, a gente pensa em doação, a gente pensa em suporte e ao mesmo tempo aprendizado, né? Isso são coisas que vêm imediatamente. E tem um conceito mais recente que eu li aí de um dos livros, esse monte de livros sobre maternidade, bebês e tudo, né? Que é sobre um conceito de que a maternidade ela é um estado fusional, né? Que você entra em fusão emocional com outro ser, né? Então, assim, as crianças, elas são, por natureza, fusionais, né? Então, essa psicóloga, Laura Gutman, enfim. Mas se você depois deixa nos comentários aí para o pessoal poder... A gente põe depois para o pessoal poder pesquisar. Sim, deixo sim. Eu recomendo. Ele é um livro um pouco mais profundo do que esses outros, né? O que esperar quando está esperando. Esses também li, mas esse aí ele fala sobre maternidade e o encontro com a própria sombra. Uau. Então, ele é um pouco... o conceito principal é assim, você precisa se conhecer, porque... e conhecer também os seus traumas e tudo isso, quanto mais você se conhecer, melhor, porque, olha, na hora que o bebê nasce, você vai se deparar com todos eles, né? Uau. Então, mas é bem interessante. Então, tudo isso para dizer que é um outro conceito que eu acho que depois se aplica também, né? Seja para filhos postiços, filhos adotivos, filhos de onde vier, essa questão de que você, né, como você falou, integra. Não necessariamente tem que ser a maternidade do filho que está nascendo, mas sim do filho que vem junto, por exemplo, com um casamento. Então você vai ser madrasta, você também acaba entrando em contato com todos os sentimentos, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que isso, enfim, a mensagem é você precisa se conhecer ali como pessoa para não transmitir isso, ou melhor, ou transmitir da melhor forma possível essas coisas para o seu serzinho fusional que está vindo lá. Gostei do conceito. E você falou isso, aí você perguntou de ideal de mãe, né? Se existe esse ideal construído aí ao longo dos tempos, se você busca esse ideal ou se você não se preocupa, se vai falar, não, eu vou fazer do jeito que eu faço normal, ou você tem, assim, por exemplo, o ideal da sua mãe que você vai repetindo, ou você nega, como é que é para você? Eu acho que ideal
de mãe existe na cabeça de cada pessoa, né? Assim como existe ideal de marido, ideal de filho, ideal de príncipe encantado. Então, assim, a gente, eu acho que eu faço ideais de muitas coisas, né? Eu acho que muitas pessoas fazem. E eu acho que assim, você se inspira, né, em muitas coisas. Eu acho que na maternidade a sua própria mãe vem em primeiro lugar, né, e as pessoas muito próximas. Então, e eu acho que eu tive várias referências aí de todos os extremos, assim. Eu tenho a minha irmã Lili, que aliás mandou um beijo para você. Ela falou que legal. adora suas Que legal. resenhas de filmes, ela gosta. Muito bom. E então, eu tenho desde a minha irmã, assim, que aquela mãezona de, assim, amamentou até os 2, 3 anos, aquelas coisas assim, a criançada, o filho era um pouco mais flexível, vamos dizer, até minha cunhada, né, também de coração, que tem meu afilhado Nicolas, enfim, ele que levou um pouco mais no Nana Neném, sabe? Aquele método um pouco mais... tem que dormir sozinho, deixa lá no quarto escuro e tal. Então eu tive dois extremos, assim, como referência. Eu acho que, no fim, toda essa questão de ideal de mãe, de marido, eu acho que é você tentar, assim, você saber que eles existem, para você não ficar refém daquilo, né? Sim. E você não deixar que seus próprios instintos também te ajudem. Então, acho que para a maternidade isso é especialmente válido. Você tentar deixar aflorar essa coisa mais visceral, vamos dizer, mais humana. Legal. E você estava falando dessa coisa do ser fusional, você também falou agora dos instintos, mas, assim, na prática, quando você pensa no nascimento do Daniel, né, como seu segundo filho, você tendo o Marcos com 11 anos, como que você acha que vai ser? O que você acha que vai... E que mundo você acha que esse neném espera, assim? São duas perguntas, na verdade, né? Como você acha que vai ser o segundo filho no meio dessa família que você tem, que é grande, e você vai ter toda a atenção para ele? E que mundo você acha que ele espera? Eu acho que fácil. Exato. Não, de novo, entra muita expectativa, né? Muita expectativa de como do impacto, né, do bebezinho pro Marcos, que está mais próximo, até para os outros, né? Toda vez que chega alguém, alguma coisa nova, transformadora, as pessoas, todo mundo tem que se ajeitar, né? Então, tenho essa preocupação, sim, mas eu acho que dentro dessa expectativa, o meu marido, o Hans, ele faz um papel importante, né? Porque eu acho que o homem, o que ele consegue fazer de melhor nesse momento de quando a mulher precisa se dedicar em tempo mais... um tempo integral a um bebê, é quando o homem consegue tudo que ele puder fazer para deixar a mãe e o filho lá um pouco na bolha deles se desenvolverem, ou seja, em termos de não só proteção, mas cuidado com os outros, atenção com os outros filhos, reduzir um pouco o estresse do dia a dia, e no supermercado, e isso e aquilo, e compra, e falta isso, e a escola, dever, tudo que ele puder fazer, assim, eu acho que é importante. E eu tenho essa confiança, né?
Tudo bem que o Hans já é meio experiente, então ele coloca. Já é bom, né? Depois, exato. Tá bem. Já ajuda. Legal. E você falando do Hans, ele é sueco, você falou sueco mais paraguaio que tem, mas enfim, é sueco. Mas é. E você é brasileira, né? Então, mas só que você também viajou muito e tal, mas mesmo assim existe as nossas culturas. Conta para mim quais foram os choques culturais mais visíveis que vocês tiveram, ou talvez até mais no início da convivência. Sim, sim. São duas culturas. Sim, são duas culturas que elas são divergentes assim em algumas coisas fundamentais, eu acho. Legal. Mas claro, também tem toda a variação das personalidades, né? Então a gente fala sempre de cultura, mas tem o toque ali da característica pessoal, né, particular das pessoas. Mas eu acho que se eu fosse falar de forma geral, eu vejo a cultura sueca assim como uma cultura muito mais organizada, uma cultura muito centrada no coletivo. Então as coisas funcionam, as pessoas têm a expectativa de que as coisas vão funcionar e cada um quer fazer a sua parte. E do outro lado a cultura brasileira, que é mais ou menos, olha, dá um jeitinho aqui, vamos fazer favor, e privilégios. Então eu acho que esse é o choque principal da cultura, entre a cultura sueca e a brasileira. E que eu acho que isso se refletia um pouquinho no nosso micro ambiente aqui no nosso mundo do dia a dia. As famílias, por exemplo, quando ele conheceu a sua família que não é pequena, como é que foi essa? Ele, assim, primeiro que era difícil entender, né? Sentar na mesa, meu Deus, pega aí, passa aí, menino, Maria, não sei o que, a baianada, e ele lá perdido. Mas ele entrou na onda rapidinho, ele se integrou muito bem com a minha família. E os aprendizados também, né? Que ele passou a gostar um pouco mais das coisas nem sempre tão previsíveis e programadas. Então começou a entender, era um churrasco para 5 pessoas, 10, agora virou 30. Só por mais no carne. Começo, só por mais carne, mas no começo ele se estressava muito. Então, entendi. Mas isso trouxe, eu acho que foi uma troca também, né? Eu também vejo aí os benefícios de ter vamos dizer, um planejamento um pouco mais de longo prazo e principalmente, né, o conceito de comunidade. Legal. Eu acho que respeito e todo trabalho é trabalho justo, é um trabalho respeitável, todo mundo tem direito à voz, todo mundo tem que ter direitos iguais. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi também bastante com ele. Legal. E com relação à quarentena, no seu trabalho, você tem a oportunidade de conversar com pessoas de diversos países, né? Você gente comentou isso até no começo, que você fala com muita gente no telefone, por vídeo. Quais são as impressões que você teve da galera assim, que está lá fora? Como é que foi? Porque a gente vê pelas notícias, televisão, tem aquela aumentada. Mas você sentiu assim que foi mais dramático, comparando com aqui? Como é que você vê isso? Foi a primeira vez que eu vejo realmente um assunto único nas agendas, né? Então a gente começa as reuniões sempre comentando, né? Uma hora a Itália está um pouquinho mais em foco, outra hora a Espanha, Estados Unidos, China, agora sem dúvida é o Brasil, né? Então, isso sem dúvida é um tópico comum que a gente começa.
eu tive muita sorte eu me considero sortuda por trabalhar na Ericsson, acho uma empresa fantástica, que lidou com essa pandemia de uma forma muito empática, priorizando realmente ali a saúde dos funcionários, dos clientes e tudo mais. Então, isso faz a diferença, né? Porque isso se transmite para todos os momentos ali não vira só um slogan, porque está todo mundo sentindo, né, aquilo. Está todo mundo com filho chorando, com preocupação com a saúde, uma mãe hipertensa, ou um avô que está mais assim, assado. Então as pessoas se unem na dificuldade. Sim. Então elas compartilham mais e o ambiente fica de respeito, mas as pessoas são um pouco mais abertas para ouvir e compartilhar. Então, pode falar. Não, então tá, sim, é um tópico em todo lugar, pelo mundo. Então, os nossos queridos italianos lá no começo sofreram mais. Eu acho que a região que eu trabalho, na Europa e América Latina, eles estavam sempre em foco. E aí, nas conversas, na reunião, sempre que tinha um italiano, a gente começava o assunto, como é que tá? Sim. E o que eu achei legal, assim, era esse sentimento, assim, mais patriótico que também surgiu nos italianos, e eles compartilhavam músicas que as pessoas cantavam na janela, ou colocando os filhos para cantarem juntos em diferentes partes do mundo. Muito legal. Então, eu acho que eles deram uma lição aí no começo. Mais de humanidade, né? Sim, nesse sentido, de humanidade, de estar junto, né? Bom, e o resto tá vindo atrás, né? Cada um com suas preocupações. Eu acho que a França e a Espanha tiveram um pouco mais de dificuldade. Acho que a Espanha... Eu tenho uma amiga que mora na Espanha, né? Ela falou que foi mais difícil de encarar, mas que depois também. Agora, eu acho que a Itália realmente deu uma lição para todo mundo. Mandou vídeos, né, pelo mundo, como fazer... Achei bem legal. O Brasil, acho que é melhor não fazer isso, não. Mas você tem qual a sua expectativa no cenário pós-Covid aqui no Brasil? Você acha... A minha amiga falou na primeira live que eu fiz, que ela falou, ainda vai piorar até melhorar. Você acha isso? Qual que é a sua visão? Puxa, é difícil dizer assim se vai melhorar, se vai piorar, enfim, a melhora, a pior, que vai ser ruim, sim, né? Principalmente do ponto de vista econômico e de saúde, a gente sabe disso. Mas eu acho que vai deixar marcas na sociedade, essa pandemia que a gente está vivendo. Ela vai... tanto no nosso dia a dia, assim, eu acho que como beijinho, abraço, talvez isso vai ficar um pouco mais restrito, acho que no futuro, mesmo depois que passe tudo, né? Uma coisa talvez muito mais de família, assim, do que hoje em dia, às vezes, beijar estranhos, né? Como a gente faz. Exato. Então, eu acho que vai ter esse tipo de mudança e algumas mudanças... também mais profundas aí também, no sistema de saúde. E tem eu estava lendo um artigo de um autor que eu gosto muito, Yuval Harari, que você deve conhecer, do Sapiens, né? Sim, eu li. Então, esse artigo eu preciso ler. Eu acho que eu até compartilhei contigo no WhatsApp, né? Mas uma das mudanças que ele fala lá, pós-Covid, né, é essa aceitação que as pessoas vão ter de um monitoramento mais invasivo
de governos, de empresas, enfim. O que isso significa? Hoje a gente tem um monitoramento constante. Está todo mundo consciente disso, né? No celular, geolocalização, ou o que você pesquisa na internet, o que você gosta de ler, tudo isso. Mas tem uma grande diferença, né? Do governo ver você e saber onde você está, os lugares que você passa, sim, onde você passa seu cartão de crédito, para saber o que está acontecendo dentro de você. Se você está com febre, se você está com um batimento cardíaco mais acelerado ou menos, se você... tudo coisas que podem evoluir, né? Mas essa permissão que a gente está dando hoje em muitos governos, e que talvez chegue em breve aqui para a gente também, é uma permissão muito perigosa, né? Porque essa invasão do que acontece dentro da gente, ela pode ter consequências que são fora do nosso controle, né? O governo saber mais da sua saúde do que você mesmo. Né? Então, enfim, eu acho que isso é uma invasão de privacidade ao extremo, né? E aí a gente, as consequências disso podem ser, enfim, todas as possíveis e imagináveis, né? Vamos pensar em filmes que você assistiu, sei lá, Minority Report, por exemplo, aquele que ele sabia quando o crime ia acontecer. Muito louco. Pô, mas a gente não tá tão longe disso, né? Sei lá, é muito louco. É verdade, né? Ele até dá um exemplo, assim, da Coreia do Norte, né? Então, você imagina, tem uma diferença você assistir o grande líder falar na televisão e você bater palmas ou sorrir. E outra você conseguir... o governo conseguir monitorar através do seu relógio, ou sei lá do que, no seu braço, que na verdade você está ansioso, você está com raiva, né? Sentimentos assim fortes que você não tem como esconder batendo palma só, né? Nossa. E isso pode ser determinante para colocar um coreano do norte preso, enfim, então, mas assim, é meio dramático, mas mas eu acho que a gente tem que lidar com todo tipo de realidade que vem, hoje mesmo. Você acha que quando teve, lá em 1918, sei lá, quando teve a gripe espanhola, eles não sabiam que a taxa de isolamento com base no celular e na geolocalização. Então, a gente está numa outra pegada, né? Sim. E essa grande gama de comunicação, de informação que enche o saco muitas vezes porque você não aguenta mais falar de Covid. Mas é que é o assunto, eu vi uma jornalista falando, é o assunto global, não tem outro assunto, né? Até que isso se acabe. Mas, enfim. Agora, vamos falar um pouco de outro assunto também leve, assim, o feminismo, né? Porque afinal o tema da live é como ela consegue, né? Então, diz pra mim, Vivi, você trabalha pra caramba. Você acabou de falar, você trabalha na Ericsson, uma empresa global. Você tem um papel global. E você também tem outros papéis, né? Você tem o papel de mãe, de madrasta, de filha, sua mãe demanda um pouco como toda mãe, mas a sua mãe também agrega, né? Porque ela é o tipo, como a gente sempre fala, que abraça várias pessoas aí, na família numerosa que você tem. Como é que você consegue ser você nesses papéis e dividir e administrar? Vamos pensar um pouco pré-quarentena, com a quarentena, como você quiser colocar, porque não é fácil, né? Não. Assim, não é fácil. Ajuda, sem ajuda, como vai ser né? Como que está sendo aí enfrentar tudo isso? Assim, eu acho que a gente tem os diversos papéis, né, na nossa vida, no trabalho, na família, que a gente... às vezes eles se misturam, ou às vezes eles ficam bem separadinhos, mas a verdade é que eles fazem com que você sinta uma carga
muito pesada, né? No dia a dia. E que às vezes ele deixa pouco espaço para o seu papel de Vivi, né? Você falou, e onde fica a Vivi aí, né? Eu acho que a convivência em família é uma doação, né? Você tem que abrir mão de certas coisas em diversos momentos, um pouquinho que cada um quer para paz reinar. Nem sempre reina, mas né? No trabalho a mesma coisa também, né? Mas eu acho que você mesmo é o que você coloca, delega, pelo menos eu, né? Assim, coloco em último lugar, né? Então, primeiro o que todo mundo quer, né? E aí depois, se sobrar um tempinho, ok, para mim. Né? E que isso não é saudável, né? O Hans, ele me inspira em muitas coisas, assim, uma delas é o tal do selfness enlightenment. Esqueci a palavra certa, mas assim, é tipo um egoísmo iluminador. Então, por quê? Porque que a gente precisa estabelecer limites e falar, olha, esse é o meu momento. Agora é a hora que eu sento, leio meu livro. Agora é a hora que eu vou... minha live com a minha amiga. Exatamente. E vai e não enche o saco. Fica aí todo mundo. Você precisa colocar os seus momentos, porque esse egoísmo, ele vai ter um efeito positivo, vai refletir em todos que estão à sua volta. Sim. Tem um reflexo positivo. E isso vale em especial para os filhos, né? Esses serizinhos fusionais que a gente falou lá no início, né? Quando você está bem, a chance é muito maior que eles estejam bem. Então, a gente tem que fazer esse exercício diário de, para mim, né? De tentar colocar a minha caminhada, olha, não, agora eu vou, não importa vocês. Não tem janta? Ok, pede comida, alguma coisa. Ou eu vou passear com a minha mãe, eu vou fazer isso. Então, eu tento fazer isso. E ajuda também a cortar algumas coisas, né? Cortar um pouco de mídia social, fazer um pouco melhor a seleção. Regras? Sim. Sim. Como que você faz? Sim. Tem um horário? Como que faz? Porque nem todo mundo faz isso. Bom, começou mais com o Marcos, né? Tentativa ali de controlar o horário, então são 2 horinhas por dia, né? E aí tem no próprio celular dele, vai controlando, eu controlo o tempo, os aplicativos, mas eu também usei o mesmo para mim, porque eu acho que a gente ensina mais com exemplo do que só falando, né? Então, eu restringo os meus horários também, em geral, para dar o exemplo, manhã, né? E à noite, para dar o exemplo. Mas isso deixa muita gente irritada, né? Porque eu não vejo mensagem, eu não entro no Facebook, eu não, tudo isso. Até você queria falar comigo sobre a live, esquece. Não, aí você foi falar comigo ontem no horário que antes para mim era super normal, 10 horas eu estava super ligada, eu já estava de pijama, na cama, eu falei para você, amanhã, você vê o tempo aí, me liga, a gente fala, mas eu já estava assim, porque eu também, meus horários são super bagunçados, né? Eu fico em casa o tempo todo, então eu acordo cedo e durmo cedo, por incrível que pareça. Mas, que bom, isso é bom também. Eu tento pôr uma rotina, mas exatamente, só que com relação ao celular, computador, não me coloco. Eu tô tentando restringir, como eu até falei, eu vou ler mais e tal, mas celular é um vício, né?
Sim, sim. O celular consome a gente de uma forma... É mais um elemento lá. Tem tanta coisa consumindo a Exatamente. gente, o celular é mais um que vai sugando. Que vai Então, tirando a... no comecinho, e ainda com esse monte de informação sobre Covid e tudo, e eu ainda com os efeitos dos hormônios e tudo. Eu chorava lendo o noticiário. Então Ai, eu meu via, Deus. os velhinhos na Espanha, do asilo, que estão morrendo de Covid, eu chorava. Estava fazendo mal, né? Vai me fazendo mal. Então eu tive também que dar uma maneirada, né? Mas claro, você não Teve um consegue dia que ficar. teve um... Acho que foi eu assisti uma entrevista do Cortella na CNN. E aí uma das entrevistadoras, que ela é uma novinha, Maria Palma, acho que é o nome dela, falando para ele, perguntando, falando que ela tem um sobrinho, que ele é cego. Não, desculpa, o pai dela é cego e ela não pode ver. Nossa, ela começou a chorar. Eu comecei a chorar, só faltou o Cortella chorar. Aí eu falei, gente, eu tô muito sensível, eu tô chorando com tudo. É exatamente isso. Então, eu assisto um pouco de notícia, mas começa a ficar muito apelativo, eu mudo a vibe também, porque senão a gente começa a ficar se deprimindo, né? Sim, sim. Importante. Mas essas restrições, elas são... você se acostuma também, viu? Eu acho que foi desde o ano passado que eu comecei a restringir mais o meu tempo, né? Então, eu sinto um ganho de tempo, né? Liberdade, sim, mas eu acho que assim, eu sinto um ganho de tempo para fazer outras coisas, né? Para ler outras coisas, para andar, ouvir música. Mas é desagradável para algumas pessoas, né? Porque para as pessoas que estão direto, né? Então, eu fiz aniversário no começo da semana. Parabéns, de novo. Segunda-feira. E até hoje eu não respondi todas as mensagens. Então, você imagina, a pessoa que dedicou um tempinho dela lá, né? Mas assim, né, eu vou lá, vou agradecendo um por um, faço questão, mas se deu horário, eu não vou estender o meu horário para conseguir responder tudo. Então eu espero a próxima vez. Ciclo. Então próximo ciclo. Mas eu acho que é uma boa forma de você também ficar saudável mentalmente, sei lá. Porque o celular, as mídias sociais, quem fica muito nisso acaba pirando. A pessoa manda uma mensagem, você tem que responder logo em seguida. Não, cada um tá no seu tempo, né? Então isso começa a ficar meio terrível. E é testar também, né? Porque eu acho que o que funciona para um pode não funcionar para outro. Para mim funcionou, né? Mas de repente para outras pessoas aquilo vai gerar tanta ansiedade, porque outra coisa, o e-mail no celular, né? Meu e-mail parou de funcionar por alguma razão, não sei o quê, mas isso no ano passado. E intencionalmente eu não consertei. Então, hoje eu não tenho mais o e-mail da empresa no celular. Ainda tenho o Teams, né, o Skype, assim as pessoas conseguem, se for urgente mesmo, né, a pessoa consegue me acessar, mas aquela coisa de ler um e-mail do chefe às 10 horas da noite e você não vai fazer nada com aquilo, aquela hora, só vai arruinar o seu sono. Mas você olha, porque né, subiu a notificação, e aí você já não dorme, aí acontece, enfim. Isso não agrega nada. Quem nunca, né? Aquele e-mail maldito que você lê e faz assim,
Eu vou responder, eu não sei, eu É, vou ter que ligar. Aí você começa a cadeia, porque você manda, encaminha para o outro, que encaminha. Aí pronto, tá arruinada a pronto. vida de todo mundo, né? Ai. Mas voltando no tema, que eu lembrei de te perguntar, isso você comentou comigo. Como que você fez aí para montar quarto do Daniel, comprar as coisas nessa Covid? Eu nem consegui É, eu ainda. não fiz, não fiz. Ai, que nervoso. Não, então, 6 meses agora, né? É, Em breve eu preciso começar a fazer todo o planejamento. Mas a gente vai se ajustar aqui. com Eu, certeza. eu acho que os primeiros meses eu vou. Eu quero que ele pertinho, né? Não Uhum. importa se um livro fale uma coisa, um outro, as legiões de devotos de uma coisa ou outra, mas é assim. Então, uma Vai coisa ser que você do seu aprende jeito. do meu jeito. E aí depois a gente vai rearranjar os quartos dos meninos. E o Vitor, o nosso mais velho, ele ele começou a estudar agora na USP esse ano, né? Ah, que legal. Então, para facilitar também, a gente vai juntar o útil, necessário, agradável, e ele vai ter uma kitnet lá, um Ah, estúdiozinho perto é, da porque USP. daí já acaba sendo o melhor caminho mesmo, né? Que Exato. legal. E ele entrou em quê? Então, física. Uau. Então Um tá, super né? físico. Exato. Ele vai estar bem. Ah, que Como legal. todo milênio, passou Uhum. por aquela indecisão e alguns cursos, era psicologia, medicina, física, arvorismo, não, estou brincando. Mas assim, foi uma série de escolhas, Mas mas eu decidiu. acho que decidiu e que, sei lá, eu acho que hoje em dia a gente não. Eu acho que a chance da gente ter muitas profissões ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, elas vão ser muito maiores É no futuro. verdade. Total. Então, eu acho que numa mesma vida você vai poder ser físico, historiador, sei Pesquisador. lá, pesquisador, personal trainer e florista. Sim, eu acho que bem razoável. Sim. O que para a gente é meio esquisito, né? A Ainda gente, é. não, mas você é isso, então você tem que fazer isso. A gente vê mudanças de profissões tardias, um pouco ainda com dúvidas. Com Mas receio, e principalmente para você como mãe, você sendo da geração do vamos fazer certinho, como você vai falar para um milênio que, então, tudo bem, você tem que educar você primeiro, né? Para não é, falar, não, você vai fazer isso, porque isso que vai te dar dinheiro. Você nem sabe se vai dar, né? Hoje em dia, é ninguém verdade, sabe mas de muito nada. provavelmente não vai dar. Não. E não Ah, é isso que eles buscam, que se busca, né, sim, necessariamente, enfim. é. Eu acho que vai ser. Eu acho que a gente vai ter muitas vidas. Primeiro pelo tempo, né? Agora 80, 100 Exato. anos vivendo, né? Então dá tempo de muita coisa. Então, casamentos, então, né? Eu já passei a minha cota. Já foi, né? Esse O é o último último. casamento, exato, com Ainda o bem Hans. E que ele é a nessa. mesma coisa, né? Eu fui no seu casamento, hein? Neste. Chega. Sim, exato. Ai, muito Mas bem, então, mas falando disso de casamento, de relacionamento, a gente, assim, hoje eu vivi mãe, madrasta, esposa, super, hiper, fazendo mil coisas. Mas quando eu te conheci, você estava
assim, namorando, mas de leve, né? E você foi para a França e você fez foi um curso, né, de mestrado, MBA, que eu lembro que eu fui atrás da sua licença não remunerada, que foi Exato. uma exceção da exceção. E você ficou Sim, 6 meses lá, né? sim, 6? exato. É, 6 meses. Isso eu acho que deve ter sido uma experiência, assim, que deu, tipo, antes da França, depois da França, e aí hoje você chegou É, aqui. Me fala um pouco dessa experiência que você teve, porque era uma é, Vivi e hoje, né, outra, mas é, será que é tão é. diferente assim? Não, eu super recomendo que a gente saia do nosso conforto, né? É um pouco sofrido no começo, mas é onde eu acho que estão os maiores aprendizados. E sim, esse foi um programa. A GV tem parceria com várias universidades no mundo, então você se inscreve e aí eu escolhi essa escola na França, a EM Lyon, é uma escola de comércio também. E aí foi aquela você sair completamente do seu conforto, da sua casa, né, e ir para uma residência, Sim. onde você que tem que organizar a sua vida, você que tem que Você tinha fazer suas quantos anos, Vivi? escolhas. Você estava com Eu tinha quantos anos? 25, Sim. 25 anos, 24, 25, por aí. Acho que eu lembro de Mas quando eu te entreguei falando, olha, você vai poder ir e voltar. Foi quando a gente teve a nossa primeira conexão, que eu falei, nossa, meu, é muito louco isso. Eu achei muito exato. legal. Foi. Eu acho que na DHL ainda não tinha Não, não, essa você foi pioneira. possibilidade, né? Não, Aí eu falei, bom, eu ia pedir demissão, né? Assim, mas foi legal, foi muito bom foi também da ótimo. DHL, uma empresa super bacana também, que me apoiou. Então, falou, não, toma 6 meses, então, sem licença não remunerada, né, que fala. E aí eu fui para lá e estudei e conheci pessoas fantásticas e aprendi muito do nível pessoal e profissional um pouco, né? Foi bem que eu reprovei em maior parte das matérias que eu fiz. Isso eu não Mas sabia. eu fiz, porque eu escolhi 2 matérias, eu escolhi em francês, só que meu francês era péssimo quando eu cheguei. Aí quando chegou em dezembro, novembro, dezembro, para fazer as provas, que eu já sabia um pouco mais de francês, só que já tinha passado um semestre de aula, não tinha entendido nada. Ok, Então, tudo no bem. fim, no fim eu não consegui recuperar os créditos. Assim, eu tive que fazer de novo, né? Então, provavelmente, se eu acho que eu demorei 6 meses mais para me formar na GV do que eu deveria por conta desses créditos perdidos lá na França. Mas não foram perdidos, foi Não, porque aprendizado mesmo assim. exatamente. É, Eu é. lembro dessa época porque não era uma coisa comum assim de fazer. Acho que hoje é mais, mas acho que até para você, para sua família, né, foi uma puta conquista, né? Então, Sim, sim, foi uma conquista grande, importante, que exigiu esforços, né, de vários lados também. E também foi inspirador, né, porque a partir dessa viagem, a minha irmã também exato, isso que eu ia falar. resolveu estudar. Nessa minha residência, a gente estava muito perto de uma escola de culinária francesa, Instituto Paul Bocuse, né, que é um instituto renomado aí na área de gastronomia. Uhum. Então a gente, nas festas, assim,
eu estava na Business School, mas tinha o pessoal do Paul Bocuse, né? Que cozinhava bem e sabiam fazer, olha, cada festa. Então, eu acabei ficando muito próxima E aí a sua de irmã foi alguns fazer deles. gastronomia lá. E aí eu falei, Lili, você tem que larga esse curso de... Ela estava fazendo turismo aqui, alimentos e bebidas, que ela gostava muito de alimentos e bebidas, e era essa área. Eu falei, não, vem para cá. E aí também foi transformador para a vida dela. Tanto que ela hoje está morando em Portugal, né? Conheceu o Portuga aqui no Brasil, num ambiente de gastronomia. E aí foram para lá agora. E seu irmão está no Canadá, não é isso? E meu irmão está no Canadá. E eu vi que ele está aqui. Ele é a Lute. Ele falou que você é a entrevistada mais linda. Eu vi. Ele é um puxa-saco. Ele está lá no Canadá também, foi para lá com a cara e com a coragem também, com os filhos. E tudo isso que a gente está falando aqui de aprendizado quando você sai da sua área de conforto é super verdadeiro, né? Para as pessoas que saem, são pessoas muito, muito corajosas, né? De enfrentar uma nova cultura, enfrentar um novo ambiente. Então, são muito merecedores de todo o sucesso que vem ainda aí. Mais quando vai e consegue, né? Se firmar, fica, não desiste, vai lutando. Exato. Isso é muito legal. E sua mãe, não está com saudade dos filhos? Sim, está com saudade de todos os filhos, netos principalmente. Dos filhos, eu acho que nem tanto, viu, Jefferson? Não, brincadeira, ela tem saudade, sim. Mas tem Eu tô vendo aqui o pessoal, né? A Andréa Faustino, que barato, que legal. Muito bom. Então, a minha mãe, para ela é muito bom no nosso tópico de maternidade, né? Aqui de desafios, a minha mãe é um dos maiores exemplos de maternidade que eu tenho, das maiores referências. Então, para ela é muito difícil. Nós perdemos nosso pai, né? Há mais de 13 anos atrás e ela sempre teve a casa cheia, né? Então, assim, as pessoas ficam impressionadas com, nossa, você tem, né, 4 crianças em casa e marido, mais um, não sei o quê. Eu falei assim, vocês não conheceram a casa da Dona Maria? Sempre tem alguém dormindo lá, não tem? Sempre tinha, exato. Era a pensão da Dona Graça. Então, sempre teve, eu convivi muito com isso, né? Seja um tio que vem do Nordeste para fazer um tratamento em São Paulo, seja uma amiga dela, uma conhecida, seja filhos que vêm fazer faculdade. Então, se ela for fazer um livro para contar sobre os filhos, vai surgir uns 20, 30 por aí, assim, os agregados que ela apoiou, né, deu suporte para começar um projeto ou para recomeçar, né, pessoas que se divorciaram e foram morar com ela, né, pessoas que fazendo tratamento de saúde, enfim, de todos os tipos e desafios. Então, para ela, é difícil hoje ter a casa, estar longe, ter a casa vazia, né? Com as restrições do Covid. Então, bom, mas ela também tem a fortaleza nela de tudo isso que ela construiu por esses anos. Então, vai ficar tudo bem. Muito bom. E se você falou da questão da maternidade ideal, né, da sua mãe e tal, mas você também aí tá repetindo os passos e eu chamei você não por conta do Daniel, mas assim, a gente tem agora poucos minutos antes de encerrar, mas estar grávida e ainda de 6 meses, falta um tempo, não tá naquele desespero que vai nascer amanhã,
Você deve estar, como você falou, com as emoções aí à flor da pele, né? Eu acredito que, eu não sei se você conhece alguém que também esteja. Eu conheço uma amiga que está grávida, ela deve ter o filho dela em junho agora, e que eu queria saber que mensagem você deixaria para as grávidas em Covid aí. Nossa, Essa foi tipo meio de surpresa. me pegou de surpresa. Eu tenho grávidas próximas, a mais próxima agora é a minha, uma das minhas cunhadas também, a esposa do Gel, Legal. a Fernanda, a Fê. E eu acho, bom, mensagem, né? Ou, enfim, algo que Eu você queira dizer. Sim, não, mas eu acho que eu tenho uma mensagem, sim. Eu acho que de seguir tentar seguir o próprio instinto, né, nessa época, ouvir os conselhos, sim, ler a respeito, sim, isso são coisas importantes, mas pegar tudo isso e digerir e ok, isso eu jogo fora e isso eu fico para mim. Né? Fazer algumas escolhas para construir essa confiança, né? E saber que esse momento aí de fusão que vai chegar vai ser um momento que vai ser transformador, né? Transformador para se descobrir como pessoa e também cuidar de um serzinho Sim. piquitucho que está ali dependendo de você. Que lindo. Obrigada, Vivi. Então, eu vou encerrar aqui a nossa live. Quero te Ah, agradecer legal. Eu que por agradeço. tudo. Foi muito Foi boa a super conversa, como divertida. sempre. A próxima vez Sim, eu vou como chamar a sempre. Fernanda aqui. Exato. Só É que faltou o vinho, porque eu não é, estou bebendo agora, só então para ficou falar sem vinho. rapidinho para quem está ouvindo, a Fernanda é nossa amiga também da época de DHL e ela tem um casal de gêmeas, casal não, né? Duas gêmeas. E ela deve estar tentando ver a live, mas esse horário para ela é terrível. É o Então, quando eu caos. for fazer uma live com ela, eu vou fazer tipo 10 da manhã. Então é isso, gente. Exato. Obrigada, Vivi. Obrigadão, viu? Uma Eu que boa sexta agradeço, para Eli. você e um Tá bom final bom. de semana. Tchau, Beijo tchau. grande. Tchau, tchau.